A gente começa esta edição dizendo que o Congresso aprovou nesta quinta-feira o orçamento público para 2025. E o Igor Damasceno tem os detalhes dessa votação que aconteceu na tarde de hoje. Olá, Igor, boa noite para você. Agora o orçamento aprovado segue para a sanção do presidente Lula. Quais são os detalhes que demorou tanto para se resolver para que hoje essa aprovação acontecesse? Adriane, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Foram mais de 3 meses de atraso na votação do orçamento. Era para acontecer em dezembro do ano passado, mas houve entraves em relação à falta de transparência das emendas parlamentares. A STF acabou barrando essas emendas. Depois era para ficar logo após o carnaval, algo que não aconteceu, e agora o orçamento finalmente foi votado aqui no Congresso Nacional. O texto do relator, Ângelo Coronel, tornou-se público na madrugada de hoje. Pelo início da tarde, foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento e agora, no fim da tarde, foi aprovado no plenário e agora segue para a sanção presidencial. Lembrando que o orçamento define quanto que o governo vai ter para gastar ao longo do ano, onde esse dinheiro vai ser aplicado, quando que vai ser aplicado, então norteia o financeiro do governo federal, digamos mais ou menos assim. E pelo texto aprovado aqui no Congresso Nacional, o governo vai ter 2 trilhões e 200 bilhões de reais para gastar ao longo de todo esse ano de 2025, com uma novidade, uma surpresa, um superávit de 15 bilhões de reais, ou seja, nas contas dos parlamentares, o governo vai encerrar o ano de 2025 com o saldo no azul, em 15 bilhões de reais. Isso se nenhuma situação acontecer no meio do caminho, algo que eu acho bastante difícil. Nós preparamos aí uma tabela para mostrar onde serão aplicados alguns dos recursos que foram aprovados aqui no Congresso Nacional. Vou pedir para a nossa produção colocar no ar agora o recurso separado para os ministérios. Vocês acompanham aí que o Ministério da Saúde vai ter 246 bilhões de reais ao longo de todo esse ano para investir. É um aumento exponencial em relação ao ano passado. Em contrapartida, a educação vai ter 197 bilhões de reais. É uma perda de 5 bilhões em relação ao orçamento do ano passado. Ministério do Desenvolvimento Regional, que atua diretamente com prefeitos, atua diretamente em municípios, vai ter quase 10 bilhões de reais para investir ao longo deste ano. E o Ministério do Esporte, que sempre fica com um orçamento um tanto mais fraco, teve um aumento neste ano, mais de 2 bilhões de reais para investir na pasta ao longo de todo este ano de 2025. Nós também temos uma tabela para falar a respeito das emendas parlamentares. Esse texto é polêmico, esse valor separado para os parlamentares é bastante polêmico. Mais de 50 bilhões de reais destinado para os parlamentares. Só para a gente ter uma ideia, no orçamento de 2013 estava previsto aí 13 bilhões de reais, então um aumento exponencial. As emendas de comissão vão ter pouco mais de 11 bilhões de reais, então CCJ, Comissão de Finanças, todas elas vão ratear esse valor de 11 bilhões de reais. Aí vem as bancadas estaduais, mais de 14 bilhões de reais. Quanto maior for a bancada, maior vai ser o orçamento para ela. Por exemplo, São Paulo vai ficar com a maior fatia. Distrito Federal, Amapá, Roraima, Acre, Amazonas vão ratear um valor mais inferior. Agora, olha só, são 19 bilhões de reais para as emendas individuais dos deputados. Ou seja, os 513 deputados vão separar, vão dividir esses 19 bilhões de reais. E outros 5 bilhões e 500 milhões de reais vão ser divididos entre os 81 senadores. Total, 50 bilhões e 400 milhões de reais só para as emendas parlamentares previstas na aprovação de hoje. Nós também temos uma tabela para mostrar quais os partidos que vão ter o maior valor, os partidos mais ricos, digamos assim. Vamos pedir para colocar no ar agora, olha só, o Partido Liberal, que tem a maior bancada, vai ter quase 5 bilhões de reais para investir ao longo desse ano pré-eleitoral, ou seja, um valor muito importante para o PL. MDB, 2 bilhões e meio e União Brasil,
pouco mais de 1 bilhão e 200 milhões. Então, esses três são os partidos mais ricos, de acordo com o orçamento que foi aprovado hoje. Foram mais de 3 meses de atraso, mas mesmo assim o presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, disse que o parlamento cumpriu com o seu papel e acabou arcando com o orçamento. Vamos ouvir. Hoje foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade, da maturidade institucional do Congresso brasileiro, e eu estou muito feliz de ter ajudado ao lado do senador Ângelo Coronel, das lideranças políticas do Senado, ao lado do deputado Júlio, das lideranças políticas da Câmara, e em nome do presidente Hugo Mota, meus agradecimentos pela relação cordial, amistosa e fraterna que estamos tendo entre as casas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal caminham lado a lado ao povo brasileiro. Bom, tentou minimizar, então, esse atraso, muito atraso na aprovação do orçamento. Por fim, vamos falar dos programas sociais. Havia ali uma indecisão a respeito do programa Pé de Meia e também do Vale Gás, porque o governo não tinha incluído os gastos, algo em torno de 18 bilhões de reais, no orçamento, ou seja, não ia declarar esse dinheiro, digamos assim. Mas o TCU, Tribunal de Contas da União, obrigou o governo federal a incluir esses gastos no orçamento. O parlamento reservou só 1 bilhão de reais para o programa Pé de Meia. Então, ele continua sem definição porque o governo planeja gastar 12 bilhões de reais nesse programa. Ou seja, o orçamento vai sendo aprovado ao longo do ano. Para garantir o Vale Gás, mais de 5 bilhões de reais, o governo teve que cortar do Bolsa Família. Quase 8 bilhões de reais a menos para o Bolsa Família, e aí o Vale Gás acaba, então, sendo garantido, esse problema já está resolvido. Mesmo com esse corte, são mais de 110 bilhões de reais destinados para o Bolsa Família e quase 20 bilhões de reais destinados para o Minha Casa Minha Vida, ou seja, os principais programas do governo continuam com investimentos na casa dos bilhões, o que para Lula, nesse momento de queda de popularidade, é bastante importante. Agora, o texto segue para a sanção presidencial e não há expectativa de mudanças. Lula deve concordar exatamente com o texto que foi aprovado aqui no Congresso. E Adriane? Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.